Em uma pequena aldeia, onde a luz do sol parecia brilhar apenas para alguns, vivia um jovem chamado Samuel. Ele era conhecido por sua bondade, mas por trás de seu sorriso, uma batalha silenciosa se desenrolava. A depressão o envolvia como uma névoa densa, obscurecendo suas esperanças e sonhos. Ele se lembrava das palavras do Salmo 42,11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente, enquanto ele lutava contra um sentimento constante de vazio e desespero. Ao mesmo tempo, sua irmã Raquel enfrentava um tipo diferente de tormento. A ansiedade a consumia, fazendo com que cada pequeno desafio parecesse insuperável. As horas intermináveis de preocupação a mantinham acordada à noite e ela frequentemente recitava Filipenses 4,7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Raquel buscava conforto na fé, mas a pressão de suas preocupações parecia maior do que qualquer oração que poderia fazer. Nesse cenário, a família de Samuel e Raquel enfrentava a crueza da vida, lutando para entender as nuances de suas emoções. O que estava em jogo era mais do que apenas a saúde mental. Era a busca pela paz e pela compreensão nas Escrituras. Uma jornada que os levaria a descobrir a diferença entre a depressão e a ansiedade à luz da Bíblia. A expectativa pairava no ar, prometendo revelações que poderiam mudar suas vidas para sempre. Samuel caminhava pela aldeia. O chão de terra batida sob seus pés lhe lembrava da simplicidade da vida ao seu redor. No entanto, o peso que carregava em seu coração tornava cada passo um desafio. Ele observava os rostos sorridentes dos vizinhos, questionando-se por que a alegria parecia tão distante dele. Por que estou assim? Pensou, repetindo para si mesmo as palavras do Salmo 42,11. A névoa da depressão o isolava, e ele se sentia como um espectador de sua própria vida. Enquanto isso, Raquel estava em casa, sentada à mesa da cozinha, onde a luz do sol entrava pela janela, iluminando a mesa cheia de livros e anotações. O aroma do café fresco não conseguia dissipar a tempestade que se formava em sua mente. Ela olhava para o relógio, cada segundo que passava parecia aumentar sua ansiedade. E se eu não conseguir dar conta da prova amanhã? Murmurou para si mesma, a pressão crescendo como uma onda prestes a quebrar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Nem Dimas, as palavras pareciam ecoar vazias em sua mente. Naquela tarde, Samuel decidiu que era hora de conversar com Raquel. Ele a encontrou na cozinha e, ao vê-la tão absorta em seus pensamentos, aproximou-se com cautela. Raquel, você parece preocupada. O que está acontecendo? Perguntou, tentando esconder sua própria angústia. Ela levantou os olhos, seus olhos refletindo a batalha que travava. É a prova, Samuel. Eu não consigo parar de pensar no que pode dar errado. E além disso, às vezes sinto que não sou boa o suficiente. O desespero em sua voz fez Samuel sentir um aperto no peito. Ele sabia muito bem o que era sentir-se inadequado. Você é incrível, Raquel. Lembre-se de que não está sozinha. Podemos enfrentar isso juntos, disse Samuel, tentando ser um pilar de apoio, mas ao mesmo tempo, a voz da sua própria dúvida ecoava dentro dele, questionando sua capacidade de ajudar. Você também está lutando, não está? Ela disse, percebendo a sombra em seu olhar. Por que você não fala comigo sobre isso? Ele hesitou, as palavras entaladas em sua garganta. É complicado. Às vezes, sinto que estou perdendo a batalha. A depressão me faz sentir como se estivesse preso em um túnel escuro, sem fim à vista. Ele respirou fundo, sentindo o peso de sua vulnerabilidade. Mas estou tentando encontrar a luz. Enquanto os irmãos compartilhavam suas lutas, um entendimento começou a surgir entre eles. Apesar das dificuldades que enfrentavam, havia um conforto nas Escrituras que ambos buscavam. Samuel lembrou-se de Romanos 15, 13.
que fala sobre a esperança e a paz de Deus. Talvez, se nos apoiarmos um no outro e orarmos, podemos encontrar essa paz que tanto desejamos, ele sugeriu, oferecendo um pequeno vislumbre de esperança. Raquel concordou, e juntos, eles decidiram que, a partir daquele dia, enfrentariam suas batalhas lado a lado, buscando força na fé e no amor fraternal. Mas, no fundo, ambos sabiam que a jornada seria longa e cheia de desafios, e que a verdadeira luta estava apenas começando. Enquanto os dias passavam, a pressão sobre Samuel e Raquel aumentava. O clima na aldeia parecia mudar, as nuvens carregadas se acumulando no horizonte, como se o mundo ao redor estivesse refletindo suas lutas internas. Samuel sentia a sombra da depressão se intensificar, como um peso insuportável que o impedia de aproveitar os momentos simples. Ele se perguntava se algum dia seria capaz de encontrar a luz novamente. Como posso ser um apoio para Raquel se mal consigo me sustentar? Pensou, angustiado. O que fazer quando a escuridão parece tão impenetrável? As noites tornaram-se longas e solitárias, e as conversas entre os irmãos, anteriormente reconfortantes, começaram a se tornar um reflexo da incerteza que ambos enfrentavam. Raquel, em suas tentativas de se concentrar nos estudos, sentia-se cada vez mais tomada pela ansiedade. A pressão da prova parecia um monstro voraz, pronto para devorar suas esperanças. E se eu falhar? E se eu decepcionar a todos? Essas perguntas a assombravam, ecoando as palavras de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas, por mais que tentasse, a insegurança ainda a prendia. Uma noite, enquanto Samuel observava Raquel estudar, a tensão irrompeu. Raquel, você precisa relaxar um pouco. Ficar se preocupando não vai ajudar, exclamou, sua frustração transbordando. Raquel virou-se, surpresa com o tom. E você, o que sabe sobre enfrentar desafios? Você mesmo está lutando com seus próprios demônios, respondeu, a voz tremendo com a emoção. O ar carregado de desentendimentos deixou um gosto amargo na boca de Samuel. Ele sabia que suas palavras, embora bem intencionadas, poderiam soar como uma crítica. Uma noite, enquanto Samuel observava Raquel estudar, a tensão irrompeu. Raquel, você precisa relaxar um pouco. Ficar se preocupando não vai ajudar, exclamou, sua frustração transbordando. Raquel virou-se, surpresa com o tom. E você, o que sabe sobre enfrentar desafios? Você mesmo está lutando com seus próprios demônios, respondeu, a voz tremendo com a emoção. O ar carregado de desentendimentos deixou um gosto amargo na boca de Samuel. Ele sabia que suas palavras, embora bem intencionadas, poderiam soar como uma crítica. Raquel, por sua vez, sentia um turbilhão de emoções. Eu não sei se consigo lidar com isso sozinha, mas também não sei se você pode me ajudar, ela murmurou, a vulnerabilidade em suas palavras revelando um abismo de insegurança. O que antes parecia um laço forte agora estava se transformando em um campo de batalha silencioso, onde a luta por apoio e compreensão se tornava cada vez mais difícil. Ambos estavam imersos em suas próprias tempestades, e as ondas de suas lutas pessoais ameaçavam afastá-los. O peso das expectativas, tanto internas quanto externas, se tornava cada vez mais insuportável. No canto de sua mente, Samuel lembrava-se da promessa de Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus. Mas mesmo essa esperança parecia distante, como um farol no horizonte, enquanto a escuridão se aproximava. Samuel se sentia preso em um labirinto de emoções conflituosas. Cada dia que passava, parecia uma luta constante entre a necessidade de ser o pilar de Raquel e a sua própria incerteza. Se eu não conseguir ajudar lá, o que será de nós? Pensava enquanto observava Raquel se afundar em livros. A pressão da prova se transformava em uma sombra sobre a cabeça dela, e Samuel não podia deixar de se sentir culpado por não ser forte o suficiente para enfrentar essa tempestade ao lado dela.
Enquanto isso, Raquel lutava contra a maré de ansiedade que subia em seu peito a cada nova página lida. As expectativas de seus professores, amigos e até mesmo de si mesma pareciam formar uma armadura pesada demais para que pudesse carregar. E se eu falhar? Questionava-se, repetindo em sua mente as palavras de Salmos 34,4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Mas a resposta que esperava não parecia vir, e a sensação de solidão a envolvia como um cobertor sufocante. Após a briga, Samuel refletiu sobre a fragilidade da relação entre eles. Ele percebeu que, em sua tentativa de ser forte, havia se esquecido de que Raquel também precisava dele vulnerável, humano. Como posso oferecer apoio se não compartilho meus próprios medos? Pensava, lembrando-se de Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Era um chamado à empatia, mas como poderia ser empático quando seu próprio coração estava tão pesado? Raquel, por sua vez, se sentia perdida em meio a seus pensamentos. Ao mesmo tempo em que desejava apoio, temia que sua fragilidade pudesse sobrecarregar o irmão. Se ele está lutando, como posso ser uma carga a mais? Refletia, sentindo-se cada vez mais isolada. A luta contra a ansiedade a levava a um dilema: compartilhar suas inseguranças ou guardar tudo para si. Talvez eu devesse me calar e apenas estudar, mas e se isso me destruir por dentro? Questionava, angustiada. As escolhas que cada um fazia, somadas à pressão externa, tornavam-se uma tempestade cada vez mais intensa. A conexão fraternal, que antes era um alicerce, agora parecia estar à beira do colapso. Samuel e Raquel estavam à deriva, lutando contra forças que pareciam além de seu controle. E a necessidade de se reconectar se tornava mais urgente. Ambos sabiam que precisavam se abrir, mas o medo de ferir ainda mais um ao outro os mantinha presos em um ciclo de silêncio e dor. Samuel respirou fundo, o coração acelerado enquanto se aproximava de Raquel, que estava sentada em seu quarto, cercada por livros abertos e anotações. Ele sabia que precisava fazer algo. Aquela pressão insuportável estava se transformando em um peso que ameaçava quebrar a ambos. Raquel, ele começou, a voz trêmula. Precisamos conversar. As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam a urgência de um grito. Ela levantou os olhos, um brilho de surpresa misturado à preocupação. Sobre o quê? Perguntou, tentando esconder a vulnerabilidade que transparecia em seu olhar. Mas Samuel percebeu. Ele sentou-se ao seu lado. A distância entre eles, parecendo uma vasta extensão de inseguranças não ditas. Sobre nós. Sobre o que estamos enfrentando. Eu não posso mais agir como se estivesse tudo bem, confessou, a voz embargada. Sinto que estou te deixando para baixo, e isso me consome. Samuel. Raquel começou, mas ele a interrompeu. Por favor, só me ouça. Eu me sinto tão perdido quanto você. Muitas vezes tento ser forte, mas a verdade é que estou com medo. Medo de não te ajudar, de falhar, de perder você. Ele desabafou. A luta interna finalmente exposta. Como diz em Filipenses 4,7,7, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas eu ando, e isso me faz sentir fraco. Raquel sentiu uma onda de alívio misturada a um peso ainda maior. As palavras de Samuel a atingiram como um raio de luz em meio à escuridão. Eu também tenho medo, Samuel. Medo de não conseguir, de desapontar você e a todos. Sinto que preciso ser perfeita, mas não consigo. Menos ela admitiu, lágrimas brotando em seus olhos. E se eu falhar? O clima no quarto mudou, a tensão começou a se dissipar. Eles estavam finalmente se vendo, vulneráveis e humanos. Samuel pegou a mão de Raquel, unindo forças em um gesto simples, mas poderoso. E se falharmos? Podemos nos levantar juntos. Como diz em Eclesiastes 4,9,10, é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levantará o seu companheiro.
Não precisamos carregar isso sozinhos. Raquel assentiu. A dor e a ansiedade ainda presentes, mas agora um pouco mais manejáveis. Estamos juntos nisso então, Mênola respondeu, sentindo uma nova esperança brotar dentro de si. A conexão que parecia perdida agora tinha uma nova chance. Ambos se permitiram sentir, chorar e, mais importante, se apoiar. A tempestade ainda não tinha passado, mas agora eles estavam prontos para enfrentar. Lá lado a lado, Samuel sentia seu coração leve, como se uma nuvem tivesse se dissipado. Olhando para Raquel, ele percebeu que havia um novo entendimento entre eles. Estou tão aliviado por termos falado sobre isso, disse ele, a voz agora mais firme. Precisamos lembrar que a nossa força vem de Deus. Em 2 Coríntios 12,9, ele nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que mesmo em nossos momentos mais baixos, Ele está conosco. Raquel sorriu através das lágrimas, sentindo a verdade dessas palavras ecoar em seu coração. Sim. E em Salmos 34,18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nós não estamos sozinhos. Não importa o quão difícil a situação pareça. Respondeu ela, a infusão de esperança renovando sua coragem. Eles se abraçaram, um gesto que simbolizava não apenas conforto, mas também a decisão de enfrentar juntos os desafios que ainda estavam por vir. A conversa os uniu. E a vulnerabilidade que antes parecia um fardo agora se tornava um motivo de força. Ambos perceberam que a verdadeira amizade e amor não exigem perfeição, mas sim autenticidade e apoio mútuo. Refletindo sobre tudo isso, Samuel se deu conta de que havia aprendido uma lição valiosa. Eu costumava achar que precisava ser forte o tempo todo, mas agora vejo que é na fragilidade que encontramos a verdadeira força. Compartilhar nossos medos e fraquezas não nos torna fracos. Na verdade, nos fortalece, pensou ele. A narradora observa que, ao se abrirem um para o outro, Samuel e Raquel não apenas enfrentaram seus medos, mas também descobriram a beleza de um relacionamento fundamentado na honestidade e na fé. A moral da história é clara. A vulnerabilidade é um caminho para a verdadeira conexão e crescimento espiritual. Quando somos capazes de nos apoiar, mesmo nas tempestades mais sombrias, encontramos um verdadeiro refúgio. E assim, juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse, confiantes na promessa de que Deus sempre estaria ao seu lado.